Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Grande Júri, o podcast que fala sobre direito de forma descomplicada, direta e humana. E hoje a gente vai falar então de prova. Assinou, tem que provar. E com a minha convidada, claro, ela, Jaqueline Tironi, ela que fala sobre perícia grafotécnica. Jaqueline, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui participando do podcast e principalmente com nesse nicho, que é um nicho que eu acho que falta muita gente para que a gente possa passar a importância da perícia, da prova. Então, esses podcasts que a gente consegue, por exemplo, no seu podcast que é jurídico, que é um ambiente em que as pessoas já têm um interesse de obter conhecimento, eu acho muito interessante e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e vamos falar tudo aqui sobre prova. E se assinou, vai ter que provar, né? Assinou, vai ter que provar. Então, o que você faz? Pega o seu cafezinho, o seu chá, o seu suco, o que você achar melhor para relaxar, senta e aproveita, porque o papel hoje vai falar. Jaqueline, fala para mim uma coisa. Antes da gente entrar na parte técnica da sua profissão, do seu trabalho, eu quero saber sobre a Jaqueline. Como que você é fora dos tribunais? Como que você age fora do seu local de trabalho? O que te despertou até chegar, né, no curso grafotécnico? Eu quero saber assim, quem que é a Jaqueline? Quem que é essa mulher, mãe, pós-graduada e de muita fibra e de muita coragem para atuar nessa área? Bom, tudo começou quando eu vim morar em Brasília. Em 2007, eu saí de São Paulo, né? A gente já estava conversando sobre São Paulo. Saí de São Paulo e vim morar em Brasília. Quando eu vim morar em Brasília, eu fui direcionada para o curso de Direito. Até porque era o curso que mais... Aqui a gente sempre ouve falar, né? Quando é Direito é o quê? Leque. O leque. Então, a gente tem um leque de possibilidades. E aí, vou fazer Direito, né? Porque eu posso seguir a advocacia, posso fazer concurso. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei pensando, vou ou para advocacia, mais voltada para concurso, Ministério Público, que era, assim, um sonho, né? Topo da carreira jurídica, Ministério Público, magistratura. E aí os anos foram se passando, a gente cai na realidade de que é bem difícil alcançar esses concursos. E quando eu comecei a pensar o que eu vou fazer depois da faculdade, meu pai falou, olha, você pode trabalhar com perícia, vem trabalhar comigo, que mesmo que você queira concurso, você pode até prestar concurso, mas a carreira da perícia judicial não vai te atrapalhar, porque você consegue conciliar a perícia judicial e o concurso. Por quê? Não tem um horário fixo, então você só trabalha se tiver demanda. Eu te passo as demandas e você se cadastra aí no tribunal e vai pegando as demandas do tribunal. E aí eu comecei a trabalhar com ele com estágio. Antigamente, no antigo CPC, tinha que ter graduação para você se inscrever no tribunal. Então, eu acabei a faculdade, logo que eu acabei a faculdade, eu me cadastrei no tribunal. Antes eu não podia. Então, mesmo sabendo, mesmo já fazia laudos pro meu pai, eu não podia cadastrar porque eu não tinha faculdade. Depois que eu me formei, me cadastrei no tribunal e aí comecei a fazer as perícias judiciais grafotécnicas para o tribunal. E aí, assim, começo é aquela coisa, uma ou outra, né? Então, nesse meio tempo, nesses 2 anos que eu comecei a perícia judicial, estudei para OAB, estudei para concurso. Então, fui estudando porque dava tempo de estudar e conciliar a carreira de perita judicial com a concurseira. Só que daí, algo aconteceu. Nesse meio tempo, eu comecei a ter mais nomeações. E aí minha carreira de perita judicial começou a crescer. Então, comecei a ganhar mais, comecei a ter mais oportunidade nessa área. Aí eu não conseguia mais estudar quanto eu queria estudar, quanto eu tinha que estudar para um concurso público. Eu até cheguei a passar na primeira fase, fiz taquigrafia, tudo a ver com grafo, né? Grafo, escrita, taquigrafia. E eu até prestei concurso nessa área, mas antes de passar mesmo, eu já estava com mais demandas na área da grafoscopia e me dava uma renda muito boa, sendo que eu não precisava estar dentro de um concurso. Então, eu me dediquei 100%, eu parei de estudar para concurso e fui me dedicar mais à área e dar aula em pós-graduação. Então, eu comecei a dar aula. Jaqueline, então deixa eu entender. Era um negócio de pai para filha? Sim. Seu pai começou? Sim. Aí te mostrou o ofício, você Exatamente. Gostou, aí você falou assim, vou ajudar. Sim. Foi assim que Eu já gostei, né? Gostei do trabalho e
Depois, quando eu me formei, eu comecei como uma oportunidade, mas assim, o sonho, a gente sempre, quando a gente faz direito, a gente tem muito na faculdade esse sonho e o topo, né? O que é o topo para quem tá fazendo faculdade? Magistratura. Então, para mim, era, nossa, o dia que eu tiver no topo, eu vou ter alcançado o quê? A magistratura. Aí depois que eu comecei a atuar com a perícia, eu vi que o magistrado, ele não faz tudo sozinho, ele precisa do auxiliar. Então, o meu papel estava ali para auxiliar o juízo e era uma função também muito nobre e que eu estava amando fazer. Então, foi assim que aconteceu. E como que foi o seu caminho para você se tornar a perita judicial? Porque a gente sabe que existe o perito judicial nomeado e a gente sabe que existe os peritos concursados. No seu caso, você é concursada ou nomeada? Nomeada. O que acontece? Eu vou até fazer essa diferenciação para o pessoal que está assistindo. A gente tem 4 tipos de perito. O perito judicial, vou falar primeiro do meu, tá? Vou puxar a sardinha pro meu. Perito judicial, ele pode ser das mais variadas áreas. Por quê? O que vai definir o perito judicial? O juiz precisar tirar uma dúvida. Ele vai precisar de determinada informação técnica. Então, por exemplo, você é médico, você pode ser perito judicial médico. Você é contador, você pode ser perito judicial contador. Por quê? Porque o juiz, ele entende tudo de direito, mas ele não entende de medicina, ele não entende de contabilidade, ele não entende de grafoscopia. Então, ele precisa de um expert para auxiliá-lo nas demandas que precisem de esclarecimentos nas mais diversas áreas. Então, esse é o perito judicial. Primeiro ponto, perito judicial não é estável, ou seja, você não é um funcionário público que vai receber salário, você vai receber por demanda. Então, quando eu falei do começo da minha carreira, eu comecei fazendo poucos trabalhos. Então, assim, eu recebia daquele trabalho os R$1.000 daquela justiça gratuita. Depois eu vou fazer a diferenciação entre justiça paga e justiça gratuita. Mas senão vai ficar muita informação. Já pensou? A pessoa tá aqui assim, meu Deus, será que é R$1.000 ou será que eu pago mais, né? Sim, e aí? Depende da perícia. Então, eu fazia esses trabalhos, né? Então, dependendo da perícia que eu era nomeada, eu recebia um valor. Então, também depende muito da complexidade. Tem perícias mais complexas que você vai poder cobrar mais. Tem áreas que são mais complexas, por exemplo, uma perícia em avião, em um imóvel gigantesco, vai ser muito diferente de uma perícia. Mas como que você começou? Eu comecei me cadastrando no tribunal. Então, o começo de tudo isso é você ter a expertise e se cadastrar no tribunal. Então, você ter a expertise é, por exemplo, você tem um curso de grafo, tá? Aí você tem essa expertise, essa especialidade, que vai auxiliar o juízo. Então, eu me cadastrei no tribunal. Mas por exemplo, eu tenho que ser formado em direito? Não necessariamente. Tem que ter algum tipo de faculdade, isso é técnico. Assim, para quem está assistindo a gente, você, às vezes, está precisando fazer uma especialização. Aí tá te ouvindo agora falar sobre perito judicial grafotécnico. Aí ela fica assim, eu preciso ter alguma faculdade ou eu preciso ter apenas esse curso? Não. O novo CPC, ele suprimiu o termo nível superior. Então, suprimiu a graduação. Na minha época, era necessário ter a faculdade, tá? Então, por isso que quando eu fui cadastrar, eu tinha que ter a faculdade de Direito, ou qualquer faculdade. Podia ser Medicina. Tinha que ser superior. Exatamente, superior. Então, eu tinha que ter essa graduação. Hoje em dia, não tem essa obrigatoriedade, mas tem muitos tribunais que exigem diploma. Tá? Então, o perito, ou quem esteja querendo ser perito, pode fazer o curso de grafo, de doc, pode se cadastrar, mas ele vai ter que obedecer o edital que o tribunal está exigindo. Então, se o tribunal exigiu o diploma, você vai ter que apresentar. Se o tribunal exigiu 2 anos de experiência, o Tribunal do TJ Rio de Janeiro é assim, ele pede 2 anos de experiência. Na verdade, ele pede 2 anos. Então não é só eu chegar lá, baixar um link. Existe uma série de exigências que o tribunal pede. Tá. Exatamente. Porque é esse caminho que eu tô querendo entender aqui. Como que você chega para se cadastrar como perito de qualquer área, né? Você tem que obedecer, tem os editais, você tem que obedecer o que eles estão pedindo. Então, geralmente é nível superior em qualquer área. Pode ser nível superior ou uma expertise. O de São Paulo, por exemplo, eu já vi gente que cadastrou e não tem nível superior, tem nível médio. Então, por essa supressão
do novo CPC, né? 2015 não é mais novo, tem 10 anos, mas naquela época que a gente estava. Pra gente que vem de um CPC de 73, o né? novo. É isso. Exatamente. Isso. Então, 2015 era o CPC, esse CPC de 2015, ele suprimiu esse termo, então muitos tribunais entendem que o nível médio pode. Então, por exemplo, uma pessoa que tem nível médio, mas tem grafoscopia, ela pode fazer perícia em grafoscopia porque ela tem a expertise. Uma pessoa que tenha um técnico em, sei lá, vamos ver, joias, avaliação de joias, mas ele não tem um nível superior, ele pode fazer, por exemplo, avaliação. Então, ele suprimiu esse nível superior, dizendo, eu ouvi falar que era porque em algumas localidades não tinham peritos com nível superior, então o juiz não poderia, por exemplo, nomear um ourives para saber sobre determinada joia, avaliar determinada joia, porque às vezes ele não tinha curso superior. Então, teve essa supressão e abriu essa oportunidade para pessoas de nível médio. Embora eu sempre recomende, toda vez, até mesmo nos cursos que eu vou vender, eu falo, tenham nível superior. Porque o nível médio é muito raso, então o nível superior ele vai te dar uma base muito melhor. Então, nem que seja serviços jurídicos, tecnólogos, né? Tem um tecnólogo, pelo menos, para você ter ali, pelo menos, um diploma, algo que te dê uma base melhor. Agora eu vou vou fazer um exercício com você de memória de elefante. Você lembra da sua primeira perícia? Lembro. Eu lembro da minha primeira perícia. Olha, eu às vezes, assim, porque o que acontece? Não sei se foi a primeira nomeação ou a primeira perícia, mas foi tudo mais ou menos naquele mesmo período, que foi quando eu tive as minhas primeiras nomeações. Eu cadastrei no tribunal no ano de 2013, no começo do ano de 2013. Então eu já fazia perícia antes, 2013 eu me cadastrei. E você demora um pouquinho, porque os juízes já têm peritos que eles já gostam, já nomeiam, então... Mas você não tá numa fila, não? Ou é o juiz que ele escolhe? É só pra gente de casa entender como é que funciona. Eu não sei como é que funciona essa questão da lista, mas você vai dizer pra gente como que o juiz te escolhe. Se você é a preferida do juiz ou se é eu achava que era uma lista. Como é que é? Olha, depende do local. Tem locais que é por sorteio. Eu já ouvi falar, olha só, a escolha, como foi feita. A pessoa falou, uma servidora comentou com um colega, conhecido meu, falou assim, não, eu escolhi a fulana porque ela se chama Anitta e eu gosto da cantora. Escolher pelo nome. E o currículo? Então, assim, muitas vezes pode acontecer, entendeu? Pode acontecer esse sorteio. Tem alguns que podem até ser eletrônicos. Como a gente tem essa diferença de localidade para localidade, né? Cada tribunal, cada estado vai ter o seu edital para perícia judicial, o jeito de nomear. Cada juiz tem o jeito que nomeia. Tem juízes que têm os seus peritos de confiança, tem juízes que não têm. Tem juízes que têm vários de confiança e vai fazendo como uma fila, entendeu? Então tem sorteio, tem diretor que fala, eu gosto do nome Paulo, vou nomear o Paulo, entendeu? Então não tem um sistema que fale assim, não, vai nomear o fulano, depois o ciclano e vai por ordem de cadastro. Não existe isso, tá? Tem um tribunal, acho que de Sergipe, que me falaram que tinha um sistema de sorteio, mas... Mas o que é melhor? O que é mais justo? É o sorteio ou o juiz que ele fala assim, eu gosto daquele perito ali? Porque às vezes a gente afasta o princípio da isonomia e a gente traz a pessoalidade. E aí eu não sei se isso é bom para as partes que têm o litígio, que elas estão ali na lide, porque o juiz confia no perito, mas o advogado das partes, ele também precisa sentir a confiança no perito, porque eu acho que o advogado, ele analisa também o currículo do perito. Muito E se ele analisar, como eu estava falando, se você pega um perito, que é quem vai dar uma resposta para o juiz sobre um determinado assunto, se aquele advogado não sentir a confiança, ele pode pedir a impugnação daquele perito. Sim. Né? Então, eu te pergunto, o que é melhor? É o sorteio ou essa lista de confiança que o juiz, às vezes, ele estipula? Bom, eu tenho... Na prática, o que acontece? Eu já vi casos em que tiveram nomeações de peritos que não se manifestaram. Então, às vezes, o juiz vai nessa boa vontade de dar oportunidade para outras pessoas que estão chegando. Então, eu já vi juízes dando oportunidades e peritos não responderem. Então, olha só,
perdeu prazo, perdeu tempo. Então, o juiz deu prazo para aquela pessoa se manifestar, a pessoa não se manifestou, veio o processo de novo, aí me nomeou. Então, assim, eu vi que aquela pessoa, aquele perito, apesar de intimado, não se manifestou. Tem peritos que se manifestam, enrolam a lide, e aí depois chega na hora de fazer a perícia, começam a... Porque o que acontece? Eu vou falar uma coisa, uma dor do perito judicial, do perito em grafo principalmente. É uma baita de uma responsabilidade. Então, é difícil fazer o laudo. E quando a pessoa está começando, às vezes ela fica travada. Então, assim, eu vejo muita gente, e eu ofereço mentoria para quem faz a grafoscopia, justamente para destravar, ou seja, a pessoa está travada ali, não consegue desenvolver um laudo, eu destravo. Então, muitos alunos meus, muitos mentorandos meus, eles fazem justamente essa consultoria para eu conseguir, olha, li o processo com você, te falei, ó, você vai fazer assim, assim, assado. Então, às vezes tem peritos que travam nessa parte da entrega do laudo, e aí, por exemplo, juntam desculpa, e aí isso dá um baita de um atraso. E, por outro lado, tem os peritos prediletos. Isso existe também. Porque o juiz já sabe que aquele perito vai responder no tempo certo, ele vai fazer um bom trabalho, ele é imparcial, então ele já conhece aquele profissional. E aí eu te falo, o que é melhor? É melhor você dar a oportunidade e tá passível a erros, tá passível a atrasos, ou você já escolher um que você já sabe que vai fazer um bom trabalho? Entendeu? Então, isso foi uma conversa que eu tive até mesmo com uma diretora. Eu falei, como é que faz? Como é que é feito isso? Ela falou, olha, tem o perito de confiança, justamente porque o juiz já sabe que esse perito vai responder no tempo certo. Ele sabe como que o perito trabalha, ele gosta daquela linha de trabalho. Agora vamos entrar então na parte técnica do seu trabalho. Para quem está em casa nos assistindo, o que é uma perita judicial grafotécnica? O que é que você faz para ajudar o juiz? Para ajudar o juiz, eu faço a perícia, eu faço o exame de assinaturas que são questionadas. Então, quando a gente tem um processo, uma lide, a gente vai ter, às vezes, um documento assinado e a gente vai ter a impugnação dessa assinatura. Então, existem documentos que são autênticos e tem documentos que podem ser fraudulentos. Então, muitas vezes, a parte vê ali aquele documento e fala, eu jamais assinei isso aqui. E aí essa parte impugna esse documento e solicita o exame grafotécnico. E aí que entra a perita grafotécnica. Eu faço a verificação desse documento e dessa assinatura para ver se essa assinatura é autêntica ou não. E eu coloquei documento, né? Justamente por causa disso. Documentoscopia, ela abrange a grafo. O que acontece? Quando a gente tem um documento, a gente tem documento que não tem nenhuma assinatura. A cédula, por exemplo, é um documento que não tem uma assinatura necessariamente. Vai ter ali a chancela, vai ter a impressão, mas é impresso, né? Então tem a assinatura ali do presidente do Banco Central, mas não tem a assinatura, a caneta. Cédula que você tá falando de dinheiro. Isso, cédula de dinheiro. Tá, você tá falando cédula, eu tô assim, gente, que cédula é essa? Cédula de dinheiro. Não, é cédula de dinheiro, tá. desculpa. Cédula, nota do real, entendeu? Então a gente tem um documento que não tem assinatura, mas a gente não tem assinatura sem um documento. Por que uma pessoa assina? Porque ela está chancelando aquele documento. Então, quando a gente tem uma assinatura, ela pode ter sido inserida indevidamente naquele documento, ela pode ter sido reaproveitada. Então você assinou o contrato de aluguel, vai lá, a pessoa troca a primeira página e coloca o aluguel um pouco mais caro, e aí te cobra esse aluguel. Você fala, não, mas eu não falei, não assinei esse contrato que era 3 mil aluguel, era R$1.000, entendeu? Então, por isso que a perícia grafotécnica eu faço tanto a parte da grafo, eu analiso a assinatura em questão, mas eu sempre analiso o documento. E esse é o meu diferencial. Isso eu costumo dizer para clientes, para o judiciário, porque o juiz ele não tem obrigação de saber onde está a fraude. A parte também não tem obrigação. Muitas vezes a parte impugna aquela assinatura, mas o que ela está querendo falar, ela está dizendo assim, eu não assinei isso daqui, eu não reconheço esse conteúdo, eu não me manifestei condizente a isso, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que tá nascendo uma curiosidade em quem está nos assistindo.
Ótimo. Como é que a gente faz para provar que uma assinatura ela é verdadeira ou ela é falsa? É através de algum equipamento high-tech, daquela lupinha? Como é que você faz para identificar que aquela assinatura daquele papel ali não é daquela pessoa ou é daquela pessoa? Era por isso que eu tinha que trazer a lupa. A Mas lupa, eu viu, esqueci a lupa, gente. É a lupa, ele gente, me é a lupa. avisou. Ele me avisou. lupa, a Ele lupa, falou assim, traz a a lupa. lupa. Eu esqueci a lupa. Mas eu vou te falar. Tô me sentindo um verdadeiro Sherlock Holmes aqui. Sem a lupa. Sem a lupa. Não é a lupa. É aqui. É aqui. É o raciocínio. É você? Sou eu. Essa máquina... Novidades, Brasil. Você tá vendo? Não é a lupa, não é a máquina, é a cabeça. Agora eu quero que você vai provar para mim que a minha assinatura é verdadeira ou não. Como é que é isso aí? Vamos lá. Primeiro, eu preciso conhecer as suas assinaturas autênticas. A grafoscopia é uma ciência comportamental. Então, o que a gente faz é estudar o comportamento do grafismo do indivíduo. Então, você tem um comportamento. Quando você escreve, quando você assina, você tem um comportamento. Você faz algumas características que você tem como hábitos, você tem variações. Então, igual, por exemplo, eu pego sempre, quando eu tô dirigindo, eu fico com uma mão aqui, outra aqui. Então, você tem hábitos. Na escrita, você também tem hábitos gráficos. A gente chama de hábitos gráficos. E variações gráficas. Então, eu preciso avaliar, eu preciso primeiro analisar esse conteúdo e avaliar o que você tem de hábito, o que você tem de variação, qual é a frequência dessa variação. Essa variação é ocasional? Está em metade dos padrões? Metade não, metade sim? Está em alguns poucos? Está na maioria? Então eu faço essa avaliação dessa frequência, dessa característica, e verifico, por exemplo, características que você tem, que você não tenha, diante daquele questionado. Então, quando eu pego uma assinatura questionada, eu primeiro faço a análise da assinatura. Então, eu verifico se tem claudicações, se tem indecisões. Claudicações são tremores, indecisões, então momentos em que um escritor para. Se tem um dinamismo. Fala uma hesitação. Uma hesitação, exatamente. Momentos de indecisão, hesitação. E eu examino essas características e verifico se tem essas características, às vezes não tem, tá? E isso não significa que não é falsa, tá? Então, não ter hesitação, não ter claudicação, então é autêntica, não é. Eu preciso analisar para ver se realmente está de acordo com os seus padrões. Se tem aquele nível de frequência daquelas características, daquelas variações. Então, eu vou analisar a questionada, vou confrontar com as peças paradigmas e vou avaliar, porque em todas as assinaturas, mesmo que eu pegue um padrão seu, eu pego como questionado um padrão seu e vários padrões, a gente vai ter variações. Todo mundo fala pra mim, quando tá assinando, eu nunca assino da mesma forma. E realmente, ninguém assina da mesma forma, porque a gente tem imprecisões. A gente tem um punho que tem uma musculatura, e essa musculatura nem sempre vai ser tão precisa. Então, a gente tem essa variabilidade. E assim eu vou verificar o que eu encontro. Encontro convergências, encontro divergências. Essas convergências são por quê? Porque eu vejo quais que são os seus hábitos e vejo se esses hábitos estão na peça questionada. Se não tiverem, por que não estariam? Será que você disfarçou? Será que foi uma falsidade? Isso é um comportamento de um falsário? Isso é um comportamento de um disfarçador? Porque o disfarce, ele tenta fazer com que afaste ali o punho escritor. Então, você afasta características. Se você for disfarçar, você vai fazer o quê? Se você tiver que ir disfarçado, que ninguém te reconheça, o que você vai fazer? Você vai colocar um disfarce, uma peruca loira, colocar um óculos escuro, vai chamar mais atenção. Você tá mais chamando atenção do que disfarçando, mas... Exatamente, mas você vai utilizar... Às vezes você quer chamar atenção para uma coisa para que ninguém olhe para outra. Exatamente. E muitas vezes o disfarçador faz isso, tá? Muda a letra maiúscula, as letras maiúsculas do nome. Então, é muito comum num disfarce haver essa modificação voluntária do gesto gráfico. Já na falsidade, a gente tem uma semelhança maior ao padrão, ou seja, o falsário ele tenta ser fiel, porque ele quer enganar, ele quer mostrar ali que é igual. Só que às vezes ele acaba sendo totalmente idêntico e a gente não faz duas assinaturas iguais. Então, a gente observa para ver se esse comportamento dessa assinatura questionada corresponde
a um disfarce, a uma falsidade ou a uma escrita autêntica. Então, é esse o trabalho do perito grafotécnico. Então, você faz comparações das assinaturas a olho nu, tem um equipamento, você já falou, que é da cabeça, mas assim, para a gente ter uma precisão maior daquela grafia, né? Daquele traçado que está sendo colocado ali pela assinatura. Por enquanto a gente está falando de assinatura, acho que eu tô nessa linha ainda, né? Assinatura, grafismo. Isso. Então, assim, você faz aquela comparação, tem uma máquina que você vai ampliar, tem alguma coisa que você olha e fala assim, não, isso aqui não é com uma caneta, ou isso aqui foi com lápis, alguém passou a caneta por cima. Bem lembrado. O que acontece? Eu falei aqui do procedimento, mas eu não entrei nos detalhes. E esse detalhe... E é os detalhes que a gente quer. Exatamente. Então, os detalhes, como você falou da lupa, o que acontece? Quando a gente tem uma construção gráfica, às vezes você faz num sentido, por exemplo, de baixo para cima, e o falsário vai lá e faz de cima para baixo. É uma característica que ninguém vai ver. Só que o perito, ele sabe identificar o sentido do traçado através das estrias. Eu vou ver se eu te passo uma imagem das estrias para você colocar aqui no vídeo. Não sei se dá para colocar. Vou colocar, hein? Ela vai passar, eu vou colocar. Mas as estrias são... Igual a gente que é mulher, a gente sabe que é estria, né, gente? São aqueles tracinhos brancos que a gente odeia. Só que esses tracinhos brancos, eles estão também na caneta mesmo. Na caneta esferográfica, a gente tem o estriamento que vai dar o sentido do traçado. As estrias, quando você tem uma curva, essas estrias vão sair para fora da curva quando elas estão nesse sentido. Quando elas estão no sentido inverso, elas vão sair para fora da curva no sentido inverso. Então, o perito grafotécnico ele vai se atentar às estrias, esquírolas e falha inicial. Então, são os 3 indicativos de sentido do traçado. Falha inicial, estria e esquírola. Então, esses pontos, a esquírola é aquele acúmulo de tinta, sabe? Que às vezes você está fazendo e aí sai um acúmulo de tinta. Esse acúmulo de tinta é a esquírola. Não é preciso de ampliação. Ele simplesmente você consegue ver a olho nu. Já as estrias, você precisa de uma ampliação. Muitas vezes você precisa de uma lupa, você precisa de um auxílio óptico. Mas o auxílio óptico ele vai te auxiliar a verificar essas características, mas não vai fazer a perícia por você. A perícia grafotécnica, ela vai se utilizar muitas vezes de auxílio óptico. Às vezes nem vamos ter essa possibilidade, porque, por exemplo, né, em cópia, a gente não tem. Às vezes a cópia não nos permite olhar, por exemplo, as estrias. Não tem como a gente ver na cópia. Então, a gente nem tem como ver isso no padrão e nem na questionada. Mas, quando a gente tiver a oportunidade, é lógico que a gente vai observar essas características. Mas, por isso que eu falei que, essencialmente, a perícia grafotécnica ela vai ser através do raciocínio. Mas, Jaqueline, você estava falando uma coisa aqui que me chamou a atenção. Antigamente a gente não tinha, e eu falo antigamente mesmo, mas a perícia ela sempre existiu. Só que a gente tinha um índice maior de falsificação de documento. Então, quando começaram a colocar no PJE os documentos digitais, muito advogado, muito profissional dessa área falou assim, olha, a gente vai ter muita fraude, muita falsificação. Por quê? Porque as pessoas vão pegar as assinaturas, vão fazer um recorte, vão colocar num papel, vão escanear e como se aquela assinatura estivesse naquele documento. E aí eu te pergunto, tem como a gente saber que aquela assinatura ali, ela veio de um outro documento e não para aquele documento em si, o original? Sim. A gente tem várias possibilidades, tá? Então, pode ser que não dê para provar, mas pode ser que dê para provar. Então, quando eu faço uma perícia no âmbito judicial, eu sempre exijo o original. Ah, mas não tem o original. Se não tem o original, eu vou ter que colocar essa limitação no meu laudo pericial. Então, se não tem o original, eu não posso afirmar que aquela assinatura foi feita naquele documento. Ou que aquele documento não sofreu nenhuma alteração, tá? Então, a cópia, ela tem essa limitação. Então, se você tem um documento e tá pensando em digitalizar e jogar fora, não faça isso. Porque se a pessoa questionar, você não tem como provar. Tá? Então, muito cuidado. Esse é um dos cuidados com documentos que as pessoas deveriam ter. E isso deveria ser passado até mesmo na faculdade de Direito. Eu nunca tive uma aula dessa, não sei você. Eu também. Mas assim...
Fica a dica aí para as universidades, ó, vamos colocar aula de falsificação documental, que é importantíssima, mais uma matéria. Os alunos de direito vão matar a gente, que na hora de fazer a prova da OAB vão falar, mais uma coisa, a gente está querendo retirar, você está querendo colocar? Jaqueline, conta para mim o seguinte, me conta aí um caso que te chamou a atenção nesse teu período que você está como perita judicial, que você falou assim, cara, esse caso aqui é intrigante, esse caso aqui me chamou a atenção e toda vez que eu tenho oportunidade de falar, é dele que eu falo. Ai, foi um dos primeiros. Vamos voltar para aquele dos primeiros? Foi um dos primeiros que eu tive, foi de um caso de família, foi na vara de família aqui de Brasília. Não vou falar qual, né, mas foi um caso de um recibo de pensão. Chegou um pai, né, uma das partes no processo juntou um recibo de pensão, dizendo que tinha pagado os alimentos, e esse pai tinha juntado, e essa mãe falou que nunca tinha recebido aquele valor. Ela falou, eu nunca recebi esse valor. Só que a assinatura tá muito parecida. Realmente, doutora, eu não sei se eu assinei esse documento, se eu não assinei, mas a assinatura tá parecida, apesar de eu nunca ter recebido esse valor. Falei, tudo bem. Falei, olha, aqui você não tem que responder se você sabe ou não se a assinatura é falsa. Você só vai fazer a coleta de padrões e eu vou examinar. E aí, essa mãe fez toda a coleta de padrões, lançou ali os seus grafismos e eu fui examinar. Quando eu peguei o documento para examinar, primeiro, o documento não tinha como tinha sido pago, né? Se era em dinheiro, se era em transferência, não tinha nada disso. Aí eu fui para assinatura. Realmente estava muito semelhante. Mas você acha que uma pessoa que viveu com a outra, que tem documento da outra, não pode pegar um documento e reproduzir uma assinatura muito boa? Pode. Aí eu vi alguns momentos de indecisão, vi algumas paradas muito sutis, tá? Eu sei que você vai contar, só pra eu entender. Quem é que tava com essa dúvida? Era ela ou era ele? A mãe. A mãe. A mãe. A mãe impugnou o recibo de pensão. Ah, tá. Sim. Exatamente. A mãe impugnou esse recibo porque ela falou que ela não tinha recebido aqueles alimentos pro filho, né? Era um tá vendo aí, advogado civilista de família, como é que é? Eu falo pra vocês que até na vara de família existe impugnação de falsidade de assinatura de documento. Continua, Tem Jack. tudo, tem tudo. E aí eu fiz a perícia e constatei que aquela assinatura não era convergente ao cunho dela, então tinha essas discrepâncias que denotavam uma falsidade. E eu fiquei muito, muito realizada, porque foi uma das primeiras perícias e foi uma perícia que me marcou muito, porque eu pensei, nossa, um recibo de pensão. E eu achei interessante fazer esse caso, tendo em vista que eu pensei, eu vou fazer aqui da melhor maneira, tudo certinho, e revisei 1000 vezes, por isso também foi muito marcante. Então, mas foi um caso que eu me realizei bastante por poder trazer a verdade e poder esclarecer um caso. Não era, assim, não foi a perícia mais bem paga, foi uma AJG. Já vou aproveitar para fazer a diferenciação da AJG, tá, gente? Foi uma AJG. A AJG significa que os honorários são pagos pelo tribunal. O tribunal, ele tem uma limitação de verba, ou seja, o perito não pode pedir, por exemplo, 10 mil numa perícia, porque o tribunal não vai pagar 10 mil numa perícia. O tribunal, ele tem uma limitação. Então, tendo essa limitação, ele não pode passar daquele teto, tá? Daquele limite. Já as perícias pagas, justiças pagas, que a gente chama, são perícias em que a gente pode estipular os honorários, sendo de acordo com a sua complexidade. Então, por exemplo, um documento que tem várias páginas, já cheguei a cobrar 30 mil numa perícia. Então, uma perícia mais complexa, lógico. Mas essa me deu uma realização muito grande por ser uma das primeiras e por ter algo tão visceral, né? Alimentos e uma fraude em um documento que não deveria existir uma coisa dessa. Não, eu tô pensando assim, quem é que paga a pensão e pega recibo? Quem emite um recibo vai se proteger, mas quem pede já tá agindo de má fé, eu acho, não sei. Pode ser que, sabe, às vezes a pessoa já sabe quem que é o ex-companheiro ou a ex-companheira, e pra se proteger, fala, não, assina aqui pra mim, né? Faz depósito. Né, mas às vezes naquele tempo não tinha um Pix, não tinha não, nada. naquela época não. 2013. Então, aí é que não tinha mesmo, né? Era mais complicado. Ô, Jaqueline, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Depois de tanto tempo que você tá analisando a assinatura das pessoas, nesse mundo, que esse é um mundo muito cruel, porque é alguém querendo provar que tem direito, alguém dizendo também que tem direito, mas você sabe que de um lado tem alguém que falsificou, ou não, né? Mas só pela assinatura você consegue ler a pessoa,
assim, quando eu falo ler, é ler mesmo, sabe? Se o caráter da pessoa, assim, se é uma pessoa de caráter, se não é só pela assinatura. Então, isso não é uma designação para perícia grafotécnica. Isso é muito confundido, muita gente confunde a grafologia com a grafoscopia. A grafologia explica sobre a personalidade. É muito utilizada por RHs. Então, os RHs costumam muito pedir textos para verificar se a pessoa tem algum desvio de caráter. Então, eles têm esse viés de verificar uma personalidade. Na grafoscopia, a gente não utiliza isso. Na grafoscopia, a gente vai verificar os padrões, observar o comportamento, vai confrontar com a peça questionada e vai ter uma conclusão entre autêntico, falso, disfarce. Ou então, às vezes a gente não consegue chegar, por exemplo, numa falsidade, ou então a gente tem alguma limitação, não encontrou os elementos na peça questionada, mas também não pode excluir o punho, a gente pode concluir pela não identificação. Então, não é possível identificar essa assinatura como sendo desse punho, tá? Mas aí a gente não exclui uma possibilidade de ser uma escrita, a gente pode ter uma escrita anormal, um disfarce, então a gente tem também algumas limitações, a depender do tipo da assinatura, tá? Quanto mais simples a assinatura, pior pra gente, porque quanto mais complexa a gente tem mais elementos. Peraí, pra eu entender. Quanto mais simples, você quer dizer que alguém pode imitar aquela assinatura? Sim. Por isso que é mais complexo, então. Sim, porque você não tem como dar muita certeza. Vamos supor, você faz 2 risquinhos, você faz um mais. O que eu vou ter pra confrontar? O tamanho, a pressão, a direção e se não tiver, se for o comum, né, que a maioria das pessoas faz, muito dificilmente eu não vou poder falar que é uma convergência importante. Pode ser uma coincidência, porque a gente tem muitas características coincidentes nos grafismos. A gente foi alfabetizado pelo mesmo alfabeto, então a gente tem muitas características coincidentes. Então, por isso que algo muito simples é mais difícil da gente dar certeza. Pegou essa dica? Você não entendeu? Eu vou te explicar. Quando você vai fazer uma assinatura digital, que aí tem lá, coloca aquele caractere, coloca o pingo, coloca duas letras, coloca 2 números, é para dificultar a assinatura e que alguém também possa acessar. Então, a mesma coisa que você está dizendo para mim. Quanto mais eu complicar a minha assinatura, mais difícil vai ser para o falsário ele conseguir imitar a minha assinatura. Essa aí foi boa. Mas tem gente que usa o admin 1234. Tem isso, né? Infelizmente tem. Depois fala assim, perdi meus dados, perdi tudo. O admin 1234 complicou. 1234. Deixa eu te falar. E assim, quando alguém, porque eu, no seu lugar, trabalhando com verificação de assinaturas, vendo falsidade de um lado, vendo essas questões, quando alguém assina um documento do seu lado, você não fica prestando atenção se na próxima assinatura, se ela vai assinar da mesma forma? Não dá uma espécie de um tique de você ficar observando as assinaturas das pessoas? Então, nos casos em que eu faço particular, eu não observo tanto. Assim, eu observo algumas características. Por exemplo, recentemente minha avó foi fazer uma negociação, minha avó, meu avô, então eu observei a senilidade do punho deles. Então foi algo que eu, com o treino da minha profissão, eu consegui observar no caso que eles estavam assinando. Mas não é algo que eu fico observando tanto. Eu observo a construção. Então, por exemplo, vi que a sua construção, por exemplo, é exótica. Então, eu já vejo uma coisa assim que, mesmo que eu não esteja prestando muita atenção, às vezes pego aquela informação porque é vício da profissão mesmo. Mas eu não fico tanto, assim, analisando se a pessoa... No caso das coletas de assinaturas, eu fico porque é minha profissão, né? Mas, por exemplo, eu olho muitas características, mas em um caso, por exemplo, se a gente tá... Eu vou fazer outra coisa, eu não fico, às vezes, tão presa assim, se não for pro meu caso, pra algum caso profissional mesmo. É porque reza a lenda, diz, eu não sei se é verdade, mas o pessoal fala assim, a pessoa que assina com 3 pontinhos é maçom. Tem essa... Mas, então, aí eu tô fazendo uma análise da assinatura já dizendo quem que é aquela pessoa. Mas... será que é verdade que quem assina com 3 pontinhos é maçom? Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver. Então, tem gente que coloca os 3 pontinhos porque gosta. Mas tem gente que usa porque é maçom, entendeu? Então, assim, tem essa... Não sei se é verdade mesmo, mas já peguei casos em que a pessoa tinha os 3 pontinhos e falou que era por causa da maçonaria, né? Então, não sei se todos usam.
mas nunca fiz um estudo a respeito Sabe que eu disso. acho que isso é mito, eu acho que isso é mito. Mas eu já vi gente que não tem nada a ver com a maçonaria colocando 3 pontinhos. Eu também acho, entendeu? Por isso que eu acho que não é algo que você pode confiar 100% de, vai ter 3 pontinhos, certeza que é maçom. Ou então não tem 3 pontinhos, não é. Até porque a gente tá falando de falsificação de falsário. Então, pra pessoa se passar por alguém, por se dizer que é, né, hoje em dia... Ou omitir. Tem isso também, né? E na advocacia, Jaqueline, é assim, todo mundo chega pra gente e fala assim, tem como você dar uma olhadinha no processo pra mim? Aí a gente fala assim, poxa, não tem, porque essa é a minha profissão, não sei o quê. Na sua, já chegou amigo seu pedindo assim, Jaqueline, tem como você olhar pra mim se essa assinatura aqui é verdadeira ou não? Mas sempre tem. Mas isso sempre tem. Amigo não. Mas tem muita gente que chega no meu WhatsApp e pede consulta. Já teve... Não, pede consulta não. Tô falando no 0800. Na cara exatamente. De pau. Da pessoa fala assim, você é perita, vê pra mim se é verdadeiro. Sim, não. E aí como é que você sai disso? Já recebi esses... Principalmente no WhatsApp. Meu WhatsApp por ser aberto. O que acontece? Muita gente vem procurar, fazer orçamento e tal. E às vezes manda a assinatura questionada e manda alguns padrões e fala assim, eu vou contratar se for essa conclusão. E aí eu falo assim, o meu trabalho é justamente te falar a conclusão. Então não tem como eu fazer isso de graça. Então eu coloco já a minha secretária que atende meu WhatsApp. Porque senão eu às vezes tenho que parar, eu tenho que fazer laudo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Como é que é o nome dela? Juliette. Juliette, um abraço pra você. Você foi um amor de pessoa me atendendo, tá? Vamos lá, eu já fiz o arroba pra você. Ela é maravilhosa, ela me ajuda muito. Não, a gente conversou bastante mesmo, ela fez a nossa ponte. Né? Sim. Isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Seu trabalho ele é muito importante para a decisão do juiz. Né? O juiz, quando ele te nomeia, ele quer dizer o seguinte, olha, nesse campo eu não posso avançar porque eu não tenho essa expertise e eu preciso de um profissional habilitado para dizer isso. Com isso, já chegou assim, questões judiciais do seu lado interferir totalmente em algum processo? Olha, eu acho que na maioria das vezes interfere muito. Agora, como que é essa interferência, né? Então, tem vezes que eu estou como perita judicial, em que o meu laudo na maioria das vezes, ele é citado na sentença. Então, o juiz, ele vai sentenciar de acordo com o que está no laudo. Já aconteceu de outras provas serem mais importantes que a pericial. Então, por exemplo, às vezes tem alguma limitação na pericial mesmo, e eu vou colocar essas limitações caso tenha. E já aconteceu, por exemplo, na assistência técnica, que eu acho que essa é mais interessante de se falar. Já aconteceu de um perito ter uma conclusão de falsidade. Foi um caso trabalhista. Caso trabalhista, a pessoa assinou a rescisão de trabalho, só que ele disfarçou. E o disfarce é uma das conclusões mais difíceis para o perito. Por quê? Você tem elementos diferentes e às vezes você não tem isso nos padrões. Você não encontra nenhum padrão daquela característica. Então é tão difícil da gente conseguir amarrar essa conclusão. E aí eu peguei esse caso e eu comecei a demonstrar que tinham convergências mais importantes que aquelas diferenças que ele tinha visto, né? Que a conclusão dele foi de falsidade. E eu demonstrei ali que era um disfarce. A maioria das vezes, o perito é um bicho arrogante. A maioria das vezes o perito não muda de opinião. E sempre nas minhas impugnações a laudos, eu sou super respeitosa, porque eu sei que errar é humano. Então, qualquer um tá passível a um erro. Então, eu não vou chegar pro perito e falar, você errou, não sei o que lá. Não, eu chego pra ele e falo, olha, aqui eu entendo que é isso por causa disso. Então, eu vou explicando de uma forma bem didática para ele entender que aqui pode ter uma outra conclusão. E aí eu fiz isso, era um perito muito mais velho que eu, que já estava na área há muito tempo. Falei para o advogado, falei, olha, a gente vai juntar ele junto o parecer. Você tinha sido contratada? Sim, particular. Esse caso foi um caso de impugnação no laudo. E aí eu falei, olha, você junta e se caso o perito não voltar atrás, pede uma outra perícia, tá? Então a gente tem que ver como que vai ser o andamento desse processo. E o perito judicial me surpreendeu muito, porque ele voltou. Então ele corrigiu o laudo dele e foi pela minha conclusão. Então eu achei muito interessante, porque o melhor de um parecer técnico não é você bater de frente com o perito judicial. É você ser humilde, demonstrar que é possível acontecer um equívoco e mostrar para ele
como que é, o que você entende, para que ele possa mudar a conclusão dele. Então, ele mudou a conclusão dele, viu que era um disfarce e, nossa, o advogado faltou soltar fogos. Ele falou assim, ele adorou o meu trabalho. Maravilha. Muito bacana. Olha, eu quero deixar bem claro para a Associação dos Peritos Judiciais que quem chamou você de arrogante foi ela, não fui eu, tá? Só para vocês deixarem bem claro esse registro. Brincadeiras à parte. É que eu conheço muitos, viu? É. Ô, Jaqueline, é assim, você acha que advogado, juiz, promotor e até as partes, você acha que esse núcleo que compõe o processo, eles conseguem compreender exatamente o seu trabalho, ou você acha que, na verdade, é só um cumprimento de um rito para esclarecer o direito das partes? Olha, eu não sei se todos leem, tá? Eu acredito que tem alguns juízes que chegam a ler os laudos, mas eu não acredito que sejam todos que fazem a leitura de tudo. Então, eu trabalho em vários tribunais, então tem vezes que, às vezes, tem juízes que podem não entender muito bem aquela conclusão. Eu até deixo bem claro, faço um fechamento mais objetivo, mas no laudo eu coloco toda a conclusão. Mas é importante a leitura do laudo, porque o laudo ele define a complexidade daquele caso. Então, às vezes, o juiz, o advogado só vai na conclusão. Tem advogado que deturpa o que está escrito no laudo. Então, eu fico pé da vida com isso. Porque eu falo, você escreve, você coloca, você explica. Aí a pessoa vai lá e muda o que Tira de contexto aquilo que você está dizendo. Exatamente. Então, assim, nesses casos eu me defendo, eu mostro que não é assim. Porque você imagina, se for um juiz que não vai ler, que vai ver o que o advogado colocou, ele pode se confundir. Mas você dá o laudo e acabou. Sim. Ou depois você pode ser chamada novamente a se manifestar. Depois do laudo, tem o prazo para as partes se manifestarem a respeito do laudo. Como funciona o trâmite da perícia judicial? Acho até interessante aqui esclarecer para o pessoal. Nomeação. Então, o juiz define quem vai ser o perito para aquele caso. Depois de definido, ele pede para aquele perito se manifestar. Se ele vai aceitar ou não, se for a JG, ou se ele tem alguma pretensão de uma proposta de honorários, dizer o quanto que ele quer receber para aquele caso, definir a proposta de honorários. Depois da proposta de honorários, as partes vão ser intimadas a se manifestarem, podem impugnar essa proposta de honorários do perito. Depois dessa impugnação, o juiz vai definir se fixa esses honorários ou se reduz. Então, o juiz vai poder fixar esses honorários. Depois de fixado, se ele fixou abaixo do valor que o perito pediu, ele intima o perito para dizer se ainda aceita o encargo. Depois de aceito, ele vai dar o prazo para o juiz iniciar os trabalhos, marcar a reunião de início aos trabalhos, coleta, diligência. O perito marca as diligências. Depois de tudo feito, você tem todo o acervo probatório para produzir o seu laudo pericial. Então, eu peço prazo a partir do momento que eu tenho todo o acervo probatório, os padrões, a peça questionada. E aí, nesse período, eu vou produzir o laudo. Depois de entregue o laudo, ainda tem mais 15 dias para as partes se manifestarem, podendo trazer uma manifestação convergente ou divergente. Manifestação convergente é quando a parte concorda com o perito. E a manifestação divergente é quando ela discorda do perito. E aí, depois, o juiz homologa esse laudo. Então, vamos lá. Vamos supor, eu fui contratado para defender uma parte. E aí, a Jaqueline faz a perícia no meu processo. Me deu o laudo. Eu não concordei com o laudo. Aí eu quero trazer um novo perito para analisar. Depois que eu trago esse novo perito, que é a parte que eu não estou concordando com você, você ainda vai se manifestar ou não? Para por aí. Se você impugnar meu laudo, eu vou ser intimada para me manifestar. Uhum. Aí eu vou me manifestar a respeito da impugnação, e aí o juiz vai fazer a homologação. Já peguei casos em que eu fui nomeada após uma perícia ter sido inservível. Foi o que a juíza colocou na decisão. Ela colocou que a perícia estava de uma outra perita? inservível. Exatamente. De outra perícia? Exatamente. Isso é a mesma coisa de dizer que o réu está indefeso. Significa que não prestou para nada. É isso? Foi um caso bem... Eu vi o processo, né? Porque eu sou curiosa. Acabei vendo o processo. E eu vi que
ela estava começando, né, numa perita que estava... Por isso que quando você falou assim, o que é melhor? Nomear qualquer pessoa ou nomear um perito que às vezes o pessoal já conhece? Então, assim, depende, gente. Pode ser que tenha gente muito boa esperando uma oportunidade, mas tem gente também muito ruim. E aí, o que vai ser melhor pro seu processo? Entendeu? Eu quero o melhor no meu. Exatamente. Se eu fosse uma juíza, eu ia ter confiança em certos peritos e ia nomear aqueles peritos porque eu já sei qual é o trabalho. Então, assim como quando eu vou na manicure, mas isso não pode... Eu sei que eu vou voltar pro tema, mas é porque, assim, aqui vai abrindo tanto leque, tanta coisa. Sim. Mas eu fico pensando assim, isso aqui também não pode abrir, às vezes, uma indústria, uma máfia da perícia, porque às vezes eu posso ter... E é claro que a gente sabe que existe, por exemplo, existe juiz que é subornado, existe promotor, como existe advogado, existe... Todas as áreas são passivas de serem... aceitar uma vantagem. Mas aquele juiz que toda hora está nomeando perito, isso não chama a atenção, às vezes, da serventia. Por que só aquele perito é nomeado? Por que só aquele perito ali? Porque, assim, eu não sei a quantidade de perícias que vocês realizam. Mas também nem o valor, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas, digamos que, vamos supor, que você falou, às vezes o teto é R$1.000. Se eu nomear 10 perícias para aquele perito, ele vai ganhar 10 mil. Mas se eu nomear 30 perícias, 40, 50, 60, 70 mil, daqui a pouco ele se torna milionário. Se daquela comarca, eu só nomear ele e esquecer do restante. Uhum. Não é uma injustiça, um desequilíbrio na balança, até pro próprio profissional que está buscando essa área? Olha, eu acho difícil ser milionário com perícia, mas no caso da minha área, né? Mas eu já vi casos, é real, já teve um caso no Rio de Janeiro, da máfia da perícia judicial, então mas daí tinha ligação. O que acontece? Quando o juiz nomeia um perito por causa da confiança, para mim não há máfia. Há uma confiança e uma necessidade e uma preocupação com o andamento processual. Agora, quando o juiz nomeia um perito para receber em cima disso, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, aí sim a gente vê uma máfia mesmo. Mas no caso, se você tem um processo e você quer que ande rápido, você quer ter os juízes têm a cobrança do CNJ de ter que julgar, de ter que ter celeridade na vara civil. Você acha que ele quer colocar o dele a perder por causa do trabalho mal feito de um perito? Então, assim, às vezes eu penso nisso porque realmente é algo que eu me coloco no lugar. E eu vejo que há necessidade também de ter bons peritos. Tem vários que trabalham com vários peritos bons, tá? Mas até achar vários peritos bons, você vai penar com alguns peritos ruins. Você tá falando que você não ganha dinheiro com perícia? Não falei isso não. Não vou falar nada não, tá, gente? Mas depois vocês entram lá no Instagram dela, vocês vão ver ela lá na França. Mas aí, como ela foi, não vou dizer nada, tá? Só pra vocês verem, mas tá bom. Brincadeiras à parte, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O perito, ele ganha bem? Agora, assim, ser um bom perito, porque eu fico pensando assim, imagina um caso de repercussão que o Brasil conhece, que é o caso da Ana Hickman. Acho que isso é uma aula para perícia, né? Porque toda vez eu acho que alguém quer falar de perícia, caso de repercussão, é o caso da Ana Hickman, hoje em dia, que foi o documento que ela disse que, olha, eu não assinei. Eu te pergunto, um caso como aquele, o perito ele fica limitado justamente aos honorários judiciais ou ele pode cobrar a parte? Perito judicial fica limitado aos honorários judiciais. Se perito judicial pegar dinheiro com a parte, isso é prevaricação. Mas aquilo ali eu fico pensando que ele era uma ação de milhões. Imagina, você está decidindo a vida de uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro. É milionário. Que aquela coisa, tanto ela quanto ele, apresentadora e tal. E aí a gente está falando que é uma divisão de um patrimônio muito grande. E aí você vai ganhar só aquilo que o tribunal está colocando? Tem que ser. Mas assim, o que acontece? Hora que a gente fica com... Nessas ações, o que acontece? Ações que têm um alto vulto, geralmente a perícia é paga. E o perito judicial cobra muito bem por isso. Então, o perito judicial ele não cobra R$1.000. Muitas vezes não é a JG, entendeu? Essas perícias, muitas vezes, são perícias pagas. E depende muito do juiz, entendeu? Tem juízes que deferem os honorários que o perito solicita, tem juízes que reduzem os honorários. Então, tem juiz que fala, não, o perito não tá ganhando muito bem aqui, entendeu? Então, assim, por isso que quando você falou, dá pra ficar muito rico, dá pra ganhar bem? Dá pra ganhar bem. Só que o que acontece? Você vende hora.
tá? A perícia nada mais é do que você vender a sua hora para você fazer um trabalho da sua expertise. Então, você está vendendo o seu tempo para produzir um laudo. Ninguém fica rico vendendo tempo, tá? Então, é um princípio da escalabilidade. Eu tento escalar um pouco o meu escritório com facilitações. Então, tenho a minha secretária que já faz uma parte das petições para mim, já tenho a Juliette que faz os atendimentos. Então, assim, eu tenho uma estrutura que me ajuda muito a otimizar as perícias, mas mesmo assim, não é algo que eu consigo escalar e não estar no operacional todo santo dia, tá? Então, por exemplo, recentemente eu operei o olho, eu tava com dificuldade. Eu operei até, não sei se a Juliette falou pra você que eu ia operar. Não. Eu operei semana passada. E aí eu fiz uma cirurgia nos olhos, eu já estava com alguns problemas e eu precisei fazer a cirurgia para evitar o uso de lente. E aí eu tive que parar um pouco. Eu tive que eu não conseguia ler processo. Então, assim, é algo que depende muito de mim. Não é algo que quando eu saio continua funcionando. Não tem como. A perícia, ela pode te dar um bom retorno financeiro, mas não vai te deixar milionário com escalabilidade, porque ela não é algo escalável. Perícia não é escalável. Então, gente, olha, você pode até ganhar dinheiro, mas milionário não vai ficar. Ainda. Aí é com o Nelson Williams, né? Olha, não vou indicar esse caminho, mas vamos lá, né? O Jaqueline, vamos fazer um ping-pong aqui, rapidinho. Vamos. Né? Uma letra bonita ou legível? Uma letra legível. Não precisa ser bonita. Então, eu perdi nas duas, nem na bonita nem na legível. Assinatura digital ou manual? Manual. Por quê? Porque a digital, a gente não tem a individualização. O que acontece? Se eu te der o meu token e te der a minha senha, você consegue fazer uma assinatura digital para mim. Na assinatura manuscrita, eu tenho certeza que foi a pessoa que fez. Lógico, né? Se tiver todas as características. Eu sei que a pessoa teve acesso àquele documento. Eu sei que a pessoa escreveu ali. Lógico, né? Se tiver uma assinatura muito simples, como eu falei pra você, né? Então, às vezes, até digital é melhor. Mas, no caso, eu sempre vou dar preferência para a assinatura manuscrita pela segurança do documento físico, tá? Lógico, a gente tem também algumas vulnerabilidades, que é a possibilidade da troca, mas no digital a gente não tem como dizer que aquela pessoa fez. Assim, até tem alguns casos, tá? A gente está evoluindo muito, mas, por exemplo, no token, a gente tem essa possibilidade de outra pessoa colocar o token e digitar uma senha, tá? E nisso eu digo que a assinatura manuscrita é mais segura. Tá certo. E o que te irrita mais em uma assinatura? O que me irrita mais? Uma assinatura muito simples e não ter elementos seguros para eu concluir. Isso realmente me faz ficar muito tempo pensando o que eu posso encontrar aqui. Às vezes você não encontra, por exemplo, uma assinatura muito simples, que não tem elementos que eu possa falar que só aquela pessoa faz, entendeu? Então isso realmente me irrita. Uma assinatura muito simples, falta de padrões, e o que mais me irrita, agora que eu acabei de lembrar, a ausência do original. Você quer me ver irritada, não ter o original. Fica a dica. Se você pudesse analisar a assinatura de alguma celebridade para um processo, qual seria? A que paga mais. Tá vendo? Lógico. Tô com você. A que pagar mais. Pronto. Não tem nenhuma celebridade que eu queira assim analisar a assinatura. Tá certo. Eu tô pelos honorários. Eu também, eu tô por essa. A pergunta é, o que a sua própria assinatura diz sobre você? Praticidade. Objetividade. A minha assinatura é prática, objetiva, e ela é uma assinatura que ela tem uma tendência ascendente. Porque quando eu tinha 18 anos, me falaram que a Cabala dizia que era para subir na vida, então desde então eu adoto essa inclinação ascendente. Olha aí, que maravilha, né? Mas eu não faço grafologia. Tá vendo? Gente, com isso a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, desse bate-papo maravilhoso. Para mim aqui, eu tive uma aula, como sempre. Eu sempre digo que isso aqui é uma aula, isso aqui não é um podcast. Isso aqui é uma aula disfarçada de conversa. Mas, se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre a perícia judicial, aí você vai entrar em contato com a Jaqueline para falar com você, para entrar em contato com você, para adquirir seu curso, para até te contratar para um trabalho. Como que as pessoas fazem?
Instagram, @JaqueTirotti, J-A-C, igual o Jaque Motors, sabe? Tirotti, T-I-R-O-T-T-I, igual tá aqui, Tirotti. Jaque Tirotti. Jaque, que é a primeira sílaba do meu nome, e Tirotti, que é o meu sobrenome. Quem quiser também contactar, posso passar o telefone? Pode, à vontade. 619-8130-0097. Você vai ser atendido pela Juliette e ela vai lhe encaminhar, caso seja necessário uma consulta, né? Porque eu não vou analisar o caso gratuitamente, já aviso. Então, a gente faz uma consulta para saber como que é o seu caso, o que a gente pode fazer no seu caso e lhe atender da melhor forma. É a Juliette do BBB? Não. Então, gente, se não fosse, eu adianta. estaria muito rica. Gente, não adianta, tá? Porque a gente falou tanto da Juliette. Um abraço novamente, Juliette. Gente, eu vou agradecendo a presença de vocês aqui com a gente. A sua presença, Jaqueline, de estar aqui comigo, da gente conversando. As portas estão sempre abertas para a gente bater esse papo maravilhoso. Esse foi mais um episódio de Júri. Um abraço e até a próxima.